Olá pessoal, salve Maria, estamos começando aqui mais um vídeo. Hoje para tratar aqui de um tema complexo e bem vasto, tá? Para quem não tem acompanhado a gente no Insta e acompanhado um pouco nos stories, tem postado bastante sobre isso, tá? Porque é um tema que eu vejo que é muito importante, porque eu diria que talvez seja o coração ali do modernismo, né? Óbvio, o modernismo engloba outras coisas aqui, mas esse tema, essa questão aqui que eu vou falar aqui agora é de suma importância, né? E ele não é vamos dizer, um sintoma só do modernismo, né? Começou ali desde o fim da Idade Média. Enfim, como já diz o título aí, acerca da confusão que os modernistas fazem entre ordem sobrenatural e natural, tá? E eu estou usando aqui não só assim na teologia, na revelação, né, tá? Mas em muitas coisas, né? Na moral, na questão das virtudes, na relação entre Estado e Igreja, né, na ordem eclesiástica e ordem política. Enfim, vou dar alguns exemplos aqui. E, bom, claro, sempre falo isso, tá? Eu não estou criando nada, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça. Tá? Eu li as coisas certas, sou só um papagaio que lê algumas coisas corretas. E a bibliografia que eu vou estar utilizando aqui é o Prometeu, do Padre Caldeirão, o Reino de Deus, também do Padre Caldeirão, Política Cristã, do Padre Guilherme de Villiers, aquele livro, aquele tomo gigante de Santo Afonso Maria de Ligório, da História das Heresias e Suas Refutações, muito bom esse livro. O livro de São Francisco de Sales, tá? Tratado do Amor de Deus, e a Suma contra os Gentios, do nosso querido Dr. Angélico. E também aqui um PDF da permanência, tá? A nova teologia, os que pensam que venceram, tá? Que vai dar uma boa resumida, vai dar uma boa compactada em toda essa questão mesmo naturalista, né? Dos modernistas ali da nova teologia da época do Padre Garrigou Lagrange, né? Que ele entrou em valorosos debates, né? Com o próprio Yves Congar, né? E, enfim, bom, para começar, eu tenho postado bastante isso no Insta, tá? Segue a gente lá no Insta, vou colocar o link aí na descrição. Segue a gente lá, acontecimentos pós-CVI, né? Pós-Vaticano II. Então é isso. Vamos começar aqui a introdução, tá? O que é toda essa questão do naturalismo, né? Para introdução aqui, tá? Vou estar utilizando aqui o livro do Padre Guilherme de Villiers, que assim, vou dar um contexto aqui para vocês. A política cristã dele é um livro excelente, tá? É um livro muito bom, recomendo muito para que quem quer se inteirar um pouco sobre a doutrina social da igreja, sobre o reinado social do Nosso Senhor, compre esse livro, é muito bom mesmo, né? E enfim, aqui ele está tratando sobre a política, né? Sobre a questão da cidade, né? Cidade, comunidade perfeita, etc., do fim último do homem, toda essa questão do Estado auxiliar a igreja, né? A plenitude do homem, que é a visão beatífica, né? Que é se salvar. Então, esqueçam toda essa questão agora, por enquanto, vamos dizer, teológica, da alma, do ecumenismo, né? Que o Vaticano II traz. Vamos trazer um pouco desse problema aqui, tá? Do naturalismo político ali, que começou ali com Maquiavel mesmo, muito dessas questões, né? Com o próprio Filipe Belo, também que literalmente ignorou, né, Bonifácio VIII e toda a doutrina, né? Enfim, foi só com Leão XIII, né, depois de uh, 600, 700 anos ali que retomaram, né, essa doutrina dos dois gládios, né? Enfim, vamos lá. A cidade é a comunidade perfeita, né? É desse princípio tirado de São Tomás de Aquino que vários autores pretendem tirar uma justificação das suas teorias laicistas e autonomistas. A cidade, isto é, a sociedade civil, é uma sociedade perfeita e, portanto, autônoma. Certamente existe também essa outra sociedade perfeita fundada por Cristo, a Igreja, sociedade sobrenatural que tem como fim a salvação das almas. Entretanto, a graça não suprime a natureza. Resulta então que a sociedade política é perfeita e por si mesma autônoma, né? E aí o que acontece? Disso aí muitos teólogos, muitos filósofos assim, eles vão tirar toda essa conclusão de que o Estado, né, ele tem que ter vamos dizer, ele tem que, como eu posso dizer, né, ele tem que ter uma subordinação acidental à Igreja, né, não essencial, como São Tomás ele comenta. Enfim, isso aí vai crescendo ali no bojo ali da Europa, né? Isso aí isso é o berço, né, de todas as revoluções, né, do protestantismo principalmente, claro, da Revolução Francesa, do racionalismo. Isso aí vai influenciar a filosofia, vai influenciar tudo, né? Dessa autonomia, né? Uma das críticas também, nossa, pelo menos dos tradicionalistas, que eu já vi o professor Nogueira comentar também, é sobre aquela questão da filosofia do Jacques Maritain, né? Sobre que se a filosofia ela tem que ser estudada à luz, né, da razão, da revelação divina, né, da revelação cristã, né? Muitas das coisas, o Jacques Maritain ele é contra, né, a gente, assim, vamos dizer, fazer sobre a luz da fé, né, sobre a luz da revelação.
E é engraçado que o próprio São Tomás, na Suma contra os Gentios, ele tem aqui umas 200, 300 páginas só sobre, falando da criação, sobre o ponto de vista da fé, né? Então, assim, São Tomás, né, os tomistas mesmo como um todo, eles nunca deixaram de ver as coisas, né, observar as coisas, pensar, fazer filosofia, olhar a moral, olhar a política sobre o ponto de vista da revelação. Esse é um ponto principal. Sempre olhar as coisas, né, tudo, tudo, né? A gente tem que, então, né, lembremos, né, a gente aprende lá na escola, né, uma das coisas que a escola fala que é decente, ele fala, né, a Idade Média era uma sociedade teocêntrica. A gente tem que ter na nossa vida essa coisa, uma vida teocêntrica. Pô, a gente vai assistir um filme, a gente tem que ver sobre todas as ações ali das personagens, e tudo a gente tem que ver sobre a luz da fé. Entendeu? É um exemplo, claro, que eu estou falando aqui. Mas é tudo sobre a luz da fé, tudo sobre a luz da revelação, tudo sobre a luz do evangelho do nosso Senhor, é claro. Né? E é interessante aqui que na própria primeira questão aqui do livro, né, o padre ele vai desenvolver aqui, né, essa questão, né, esse artigo aqui, né? Se todas as ciências, em particular a filosofia, a política, devem ser estudadas à luz da doutrina revelada. Aí tem uma nota aqui, né? Monsenhor Lefebvre insistiu com muita frequência sobre a ideia de que a filosofia deveria ser estudada à luz da fé, como fez São Tomás de Aquino no assunto teológico. E é interessante aqui, ó, né, que ele vai falar exatamente sobre isso aqui do Jacques Maritain, tá? Aqui na nota 35, ele vai falar o seguinte, na objeção 3. Além disso, isso aqui é uma objeção, tá? Ele vai refutar isso aqui é errado. Além disso, recorrer à verdade revelada diminui a força da argumentação racional e faz com que nossa posição seja inaceitável para os descrentes. Este fato nos leva, sobretudo, a menosprezar os valores propriamente humanos, dando relevância somente ao divino. Essa ideia está na base da doutrina de Jacques Maritain e seu famoso humanismo integral. Essa ideia o levou a transformar-se no apóstolo de uma filosofia profana e cristã, em particular de uma filosofia moral adequada, que receberia algumas luzes da revelação, permanecendo, porém, independente. De maneira análoga, Maritain se fez apóstolo da sua nova cristandade, caracterizada pela independência recíproca entre igreja e Estado. Isso aqui o Padre Equador ele vai dedicar um capítulo inteiro do Prometeu sobre isso aí, né? A nova cristandade está com as primas, vai desenvolver bastante isso, tá? Então isso aqui ficou bem claro, né? Essa questão do humanismo integral eu já ouvi de muitos amigos, de muitos católicos, assim, falando que é algo dá para conciliar, né? Que é uma coisa interessante, enfim, né? Mas tem erros crassos aqui que vai desembocar em erros gigantes, né? O próprio São Tomás falava, né? Pequenos erros nos princípios, né? Vão gerar grandes erros nas conclusões, né? Nos efeitos, né? Um pequeno erro na causa vai gerar um grande erro nos efeitos. E ele vai refutar isso aqui, né? Claro, em contrário, dessas duas luzes, que são a razão e a fé, a mais certa é a fé. Portanto, seria uma grande imprudência negligenciá-la e pretender estudar a filosofia somente com os recursos da razão. Por conta disso, o Papa Pio IX condenou a seguinte preposição: a filosofia deve ser tratada sem levar minimamente em consideração a revelação sobrenatural. Né? Proposição 14 dos Sílabos. O Papa Leão XIII também vai falar, né? Na Eterna Partes, contra esse naturalismo filosófico, como se dizer. E o Cardeal Pick também vai falar uma coisa interessantíssima. Né? O Cardeal Pick foi um grande apologeta, foi um grande bispo ali, né, ultramontanista, né, contra toda a modernidade. A própria São Pio X se inspirou no lema dele, né, instaurar o homem em Cristo, né, restaurar todas as coisas sobre Cristo. A filosofia que rejeita ser complementada pela revelação é uma filosofia antirracional, uma filosofia impossível, uma filosofia ímpia. A filosofia que aceita a autoridade da fé, longe de restringir-se ou rebaixar-se, engrandece-se e se eleva. Né? Uma instrução sinodal aqui do Cardeal Pi. Eu não vou aqui entrar também na questão do porquê que né, a ciência da fé, né, que é a ciência de Deus, vamos dizer assim, ela é a mais perfeita, ela é a mais elevada de todas as ciências e tal. Isso aqui é uma questão da Suma, tá? Então, assim, eu estou tratando aqui já né, com o pessoal aqui que é maioria católica, claro, eu acho, né? Então, eu não vou entrar muito nesse tema, porque é bem vasto essa questão, e eu não tenho muito preparo, vamos dizer, para tratar disso. Então, eu prefiro me abster, tá? Então, continuamos aqui, né? No próprio livro do Padre Guilherme. São Tomás consagrou todo o artigo 1º da Suma Teológica ao tratamento acerca da necessidade da doutrina revelada. De fato, toda a civilização cristã foi construída sobre o princípio de que a fé é nossa verdadeira sabedoria. E era no Evangelho que os monarcas cristãos buscavam as normas diretoras do seu governo e os filósofos os princípios da sua filosofia. E por isso que, quando apareceram as primeiras universidades, o estudo das diferentes ciências se organizou naturalmente em torno da cátedra principal da teologia. Entretanto, chegou uma época em que os homens não mais suportaram essa doutrina, e a partir da primeira metade do século XVII, eles quiseram tratar as questões filosóficas e científicas sem fazer referência à fé. Eu diria que até bem antes, tá?
Enfim, essa ideia nascida em ambientes protestantes converter-se-ia rapidamente na carta magna das seitas e na arma diabólica mediante a qual procurariam destruir as civilizações e instituições nascidas do cristianismo. Seus esforços foram desgraçadamente coroados pelo êxito, e, desde então, a maior parte das obras de filosofia política, inclusive aquelas escritas por católicos para o público católico, não se valem quase nunca de maneira explícita da luz da doutrina revelada. Essas pessoas consideram sensata a ideia de que a filosofia não deve fazer referência à revelação divina. Então é sempre essa questão, né? Vamos apartar. É uma filosofia, de certa forma, esse humanismo integral, né, do Jacques Maritain, ele é, de certa forma, uma filosofia racionalista, né, que vai apartar, que vai tirar a revelação divina, né, o Evangelho, a encarnação de Nosso Senhor, tudo isso em conta, né, a própria lei de Nosso Senhor. Né, então sempre vai querer tratar dessa coisa do âmbito natural, né, a lei natural. Eu não estou falando aqui também denegrindo, né, por exemplo, quem defende uma lei natural. Né, por exemplo, a gente vê alguns deputados, sei lá, conservadores, neocons, assim, no geral, que querem passar alguma lei boa, né, alguma, sei lá, criminalizando é, homossexualidade, um exemplo. Entendeu? É óbvio. Aí o cara, por exemplo, é um ateu, só que ele é conservador. Óbvio que a gente não pode cair matando em cima do cara, né? Óbvio, ele tá, vamos dizer, né? Ele tá fazendo as coisas certas, né? Pelos meios errados, vamos dizer. Né? Então, assim, óbvio que o respeito à lei natural, o respeito, assim, a essa filosofia natural, a razão humana, etc., é óbvio que é importante. Mas ela deve ser considerada, né? Ela deve ser levada em conta. Primeiramente, é a fé, é a revelação, é o evangelho do nosso Senhor. Tá? Então, isso que é importante da gente lembrar. E tudo, óbvio, tudo. O próprio Papa Leão XIII, se não me engano, ele comenta, né? Houve uma época em que houve uma época próspera, né, da humanidade que eram regidos pelo Evangelho, né? Era a luz do Evangelho que guiava os povos. Né? Enfim, continuando aqui. Dessa atitude seguiu-se exatamente o que São Tomás previu em um artigo já citado. A razão humana, não sendo mais iluminada pela luz divina, perdeu-se em toda sorte de erros, a ponto de chegar com idealismo a se autodestruir quase totalmente. Não nos esqueçamos, senhores, não nos esqueçamos. A razão humana, a vontade humana, né, a natureza humana está corrompida devido ao pecado original. Né? Isso aí se esquece. Isso aí o mundo moderno esqueceu. Isso aí o Vaticano II esqueceu. Tá? Isso aí é de extrema importância, tá bom? Lembrar disso aí. Tá? O próprio... Isso aí vai cair no semi-pelagianismo, é claro. Né? O próprio Pelágio ele acreditava nisso. Né? Ele não acreditava que o pecado original passou, né, de Adão e Eva para as suas gerações, né, para a humanidade como um todo. Tá? Enfim, a moral perverteu-se ao considerar a felicidade terrestre como fim último do homem, ao esquecer a condição de criatura dependente de Deus. No que diz respeito à política, essa se corrompeu de maneira espantosa, engendrando continuamente regimes monstruosos e criminosos, tais como o comunismo e a democracia liberal. Tudo isso não é senão a justa pena pela qual Deus castiga o orgulho do homem. Destruirei a sabedoria dos sábios e reprovarei a prudência dos prudentes. Né? 1 Coríntios 1:19. Então, assim, para mim isso aqui está bem explicitado, óbvio, o padre Guilherme aqui ele vai continuar desenvolvendo bastante, tá? Mas enfim, eu não vou me alongar aqui. O padre Caldeirão também comenta algo parecido, tá? Ele até brinca aqui, né? O homem meio morto, tá? Esse homem meio morto, com sua natureza ferida, por haver decaído de uma ordem superior, não é capaz de amar a Deus super-omnia, né? Sobre todas as coisas. Por isso que permanece sempre afundado no egoísmo. E quando uma multidão de meios mortos, né, no caso, o homem corrompido, né, a natureza corrompida devido ao pecado original, de meios mortos se unem em sociedade, não fazem senão fundá-la sobre a conjugação de seus diversos egoísmos, tá? Então, assim, o homem... Bom, Aristóteles, né, ele já tinha chegado naquela conclusão, né? O homem é um animal racional, ele tem que viver em uma comunidade, né? Óbvio, tem várias, vamos dizer, categorias de sociedade, né? Tem a família, tem um sindicato, tem o seu trabalho, né? Que você se insere ali, né? E o Estado, claro, o Estado, vamos dizer, é o último, né? O último dele nos efeitos. Mas o homem, ele necessita viver em sociedade, né? Ele foi feito para viver em sociedade, é da natureza do homem, ser inato do homem. E o próprio Aristóteles, né, ele falava, né, sobre o fim último do homem também, tá? Que principalmente sobre essa questão das sociedades, né? Que a sociedade, né, a política, as cívicas, né, cidade, ela tem, né, a politas, né, na verdade, ela tem que ela tem que se direcionar à felicidade do homem, né? Aí para Aristóteles a felicidade do homem, no caso, seria até, né, a contemplação de Deus, né, e a imitação da vida de Deus na vida do homem, né? No caso, óbvio, Aristóteles ele não tinha aquela, como eu falei, ele não tinha ajuda, né, da revelação do Evangelho de Nosso Senhor, como São Tomás teve. Por isso que São Tomás é o auge do pensamento humano, é claro. São Tomás por isso que ele é o doutor comum da igreja, ele é o doutor angélico em que a gente se refugia, né, a gente consulta majoritariamente para tudo, né, para tudo. Mas mesmo através da sua razão natural, claro, ele conseguiu chegar muito próximo ali vamos dizer, de uma
uma lei evangélica, vamos dizer assim, não sei dizer, né? Ele chegou muito próximo da lei de Deus, do Evangelho e do Nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas que se Aristóteles ali vivesse mesmo nos tempos de Nosso Senhor, acompanhasse ali todos os seus ensinamentos, ele seria um cristão, claro, né? O próprio professor Nogueira, ele brinca, né? Platão e Aristóteles deram um jeito de se salvar, né? Enfim, ó, a gente não afirma isso com certeza, mas enfim. Esses filósofos, né, com a razão natural, eles conseguiram chegar muito próximo, né? E isso é próprio da natureza do homem, tá, senhores? Tá? Essa questão da adoração a Deus, de se submeter em tudo a Deus, tá? Isso é próprio, isso é inato do homem. Né? Isso aí também vai entrar em outra questão, que a gente já vai explicar aqui já. Enfim, continuando aqui um pouco mais sobre essa questão, tá? Ao tratar da necessidade da graça, depois de afirmar que sem a graça o homem pode conhecer alguma verdade, né, na Suma Teológica, e fazer algum bem, como se referimos em nota, propõe nossa questão: se o homem pode amar a Deus acima de todas as coisas, só com suas faculdades naturais, sem a graça? A resposta é longa e fez correr muita tinta. A natureza do homem pode ser considerada em dois estados, de natureza íntegra e de natureza caída. Enfim, aqui vai entrar em teologia um pouco mais pesada sobre um pouco sobre o próprio debate ali da patrística mesmo, entre os doutores da igreja ali sobre essa questão da natureza de Adão e tal. Mas enfim, aqui o que eu quero dizer aqui, o que eu quero explicitar aqui, é um pouco sobre essa questão das virtudes e de como que a caridade, né, como no caso, né, que é uma virtude teologal, ela eleva as virtudes do homem. Só que essa caridade, claro, ela é uma virtude teologal, é uma virtude sobrenatural, infusa por Deus em nós, tá? E isso aqui está a importância disso aí. Porque a caridade, né, ela, vamos dizer, ela não é igual a graça, né? A própria questão, né? A graça não destrói a natureza, senão aperfeiçoa, né? A caridade, ela não destrói a virtude. A virtude da justiça, a virtude da castidade, a virtude da prudência, ela não destrói, muito pelo contrário, ela aperfeiçoa essa virtude, é claro, porque ela vai orientar todas essas virtudes para Deus, para a maior glória de Deus, para sua santificação, é claro. Né? Então, assim, por que um pagão ele é casto? Por exemplo, por que os próprios pagãos mesmo, né, os filósofos gregos pagãos, eles, por exemplo, alguns guardavam castidade, alguns eles condenavam a sodomia, enquanto muitas das partes ali da Pólitas, né, eram sodomitas. Né? Por quê? Porque eles chegavam, né, numa conveniência, primeiro, que é conveniente e é contra a natureza, claro. Agora, a gente chega e fala assim, sodomia é pecado, sodomia é errado porque é pecado. É uma coisa diferente da gente falar sodomia é errado porque é contra a natureza. Vocês conseguem compreender isso? Né? E sobre essa questão mesmo da caridade, né? O Padre Cadrão escreve, né? Portanto, como bem universal é o próprio Deus, e sob esse bem está contido também o anjo, o homem e todas as suas criaturas, pois toda criatura é naturalmente de Deus, segundo aquele que é, né? Porque Deus, né? Deus tem o ser, né? E dá às outras criaturas. Segue-se que tanto o anjo como o homem amem também com amor natural, mais e principalmente a Deus, que a si mesmo. De outro modo, se amasse mais a si mesmo que a Deus, seguir-se-ia que o amor natural seria perverso, e que não seria aperfeiçoado pela caridade, mas sim destruído. A caridade não destrói o amor natural a Deus, senão que o assume e eleva ao fim sobrenatural. Portanto, por duas razões explica-se que nem o homem e nem a sociedade jamais podem ordenar-se ao fim natural, uma por defeito e a outra, por assim dizer, por excesso. Primeiro, porque pelas feridas do pecado original a natureza humana já não tem forças para desprender-se do amor ao bem privado, ao egoísmo. Né? Segundo, porque ao estar efetivamente ordenado ao fim sobrenatural, mesmo se conseguisse elevar-se ao amor de Deus sobre todas as coisas, é arrebatada pela caridade ao fim sobrenatural. Mas como queremos consolidar o argumento, diremos algo mais de cada um deles. Então ele vai, claramente, ele vai aperfeiçoando toda a sua argumentação, né, contra o naturalismo. É um livro excelente também, recomendo muito que comprem, tá? O Reino de Deus do Padre Caldeirão. Mas enfim, voltando um pouco sobre essa questão, né, antes de começar também a acusar talvez a gente de fideísta ou sei lá o quê, né, é importante dizer que assim o homem, o Estado, a virtude assim, eles têm dois fins naturais, dois fins, né, vamos dizer. Um é natural e o outro é sobrenatural. É claro que São Tomás, o Padre Caldeirão, eles, eles evidenciaram e explicaram muito bem isso, né? O Padre Guilherme de Villiers, ele fala aqui sobre a questão do Estado, muito bem, eu acho interessante compartilhar isso aqui com vocês, tá? Uh, aqui, né? O fim último do homem é único, é a vida eterna. Para esclarecer um pouco essa questão, devemos considerar primeiramente qual é o fim da sociedade humana, pois o fim é determinante em todas as questões morais e políticas.
São Tomás de Aquino mostra muito bem no princípio de sua moral que existe um único fim último para cada homem e para todos os homens, ao qual são ordenadas, ou deveriam ser, todas as suas ações. E esse fim último é sobrenatural, é a vida eterna, cuja comparação com os demais bens os relega ao nada. Com efeito, Deus criou todo o universo material para o homem e o homem para o céu. O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem, para que o ajudem a alcançar o fim para o qual foi criado. É verdade que se fala às vezes de um duplo fim último, natural e sobrenatural, mas se deve entender bem, o fim último natural não é último senão secundum quid, né? Senão sob certa aparência, né? Segundo certa visão, sob certo aspecto. Ou seja, na ordem da natureza. Porque tendo Deus elevado o homem à esfera sobrenatural, já não há mais, absolutamente falando, que um só fim último, que é o fim sobrenatural. Não pode haver senão um único fim último. E tudo mais deve estar subordinado a ele. Uma comparação nos ajudará a compreender essa distinção. Aí o padre vai dar um exemplo aqui, né? Se você vai de Paris até Madrid, cruzando a fronteira com Hendaia, pode-se dizer que seu último fim na França, que seu fim último na França é Hendaia, ainda que seu fim último, absolutamente falando, seja Madrid. Hendaia é o último somente de certa maneira, segundo o Quid, sendo Madrid o fim verdadeiro de sua viagem. Então você faz uma parada ali na sua viagem, né? Aquela parada ali é seu fim, é o seu fim ali sob certo aspecto, né? Enfim, o fim verdadeiro de nossa viagem aqui embaixo é o céu. Todos os bens temporais não são nada em comparação. Afirmamos, pois, que a política não abole essa regra. Deve também, na medida em que é possível, ordenar-se para a salvação das almas, donde se segue logicamente que toda ação política dos cristãos deve ter como carta magna a lei do Evangelho, e particularmente a lei suprema da caridade. Não somente não se pode ser indiferente em matéria de religião, mas, além disso, é sobretudo nas máximas do Evangelho que se encontrará os princípios de uma ação soberanamente eficaz. Deve, em particular, defender a religião verdadeira, como observa Santo Agostinho. Então, antes também que possa se falar alguma coisa, objetar, né? Vamos falar de Brasil, a grandeza do Brasil, a prosperidade econômica, moral, cultural, é, social, tecnológica, todo esse tipo de prosperidade material, vamos dizer, óbvio, é muito importante, é muito bom, mas ela também só vai se dar com as leis do Evangelho, né? Olha a máxima do capitalismo hoje, nosso capitalismo absurdo que a gente vive. É engraçado que o Brasil, pelo menos a América Latina aqui como um todo também, ele vive uma mistura de capitalismo, né, na questão internacional, né, e num quesito mais interno, que seria bom ter uma liberdade, uma liberdade econômica, uma liberdade para empreender, né. Eu não gosto muito de ficar falando esse tipo de liberdade econômica e tal, porque parece que eu sou um liberal, né. Mas é óbvio que um católico ele não tem porquê, né. E óbvio, nem Leão XIII defenderia isso na Rerum Novarum ou na Immortality Dei, uma taxação abusiva de impostos sobre, sei lá, uma empresa que lucra 500 mil por ano, sei lá, que é pouco, né, muito pouco. É óbvio que um católico não tem que defender isso, esse tipo de imposto abusivo, né? Eu gosto de um lema muito interessante, se eu não me engano, era usado pelo Alberto Pasqualini, se eu não me engano, do PTB, da época do Getúlio Vargas, se eu não me engano. Ou era do padre Leonel Franca, eu não lembro, mas é um lema brasileiro, né? Liberdade para empreender e dignidade para trabalhar. Eu acho que esse é o sério, né? Óbvio. Isso aqui falando um pouco sobre justiça, sobre social, sobre a política. Mas enfim, a gente só vai ter essa prosperidade, principalmente falando, né, sobre o Estado, né, essa soberania que a gente tem, com as leis de Nosso Senhor, né? A gente pode ver toda essa questão mesmo, por exemplo, a Europa medieval, os estados eram soberanos, eram grandiosos, tinham essa magnanimidade justamente por causa da luz do Evangelho, né? O Império Francês, o Império Britânico, né, o Império Inglês, os espanhóis também só foram ter aquele vasto império por causa da fé, né? Óbvio, também evidentemente por causa da fé, porque espalharam a fé pelo mundo, né? É claro. É, e se pode ver que muito assim, dos regimes, principalmente modernos, assim como o próprio nacionalsocialismo do Bigode, né? Ou o fascismo do Mussolini, eles pecam por naturalismo. Eles pecam gravemente por naturalismo, né? Inclusive tem um sermão, se não me engano, acho que é de Dom Wilson. Se não for um sermão, um comentário eleição dele. Que ele fala sobre isso, né? Esse é um dos principais erros aí, né, desse pessoal que, por exemplo, que veio talvez para salvar a Europa, vamos dizer, que tinha esse resquício de Europa, né, principalmente falando de Charles Malthus, né? Tava falando sobre Charles Malthus. Ele falando sobre esse naturalismo, né? Ah, defendemos uma França católica por conveniência. Ah, porque é da história da França. Ah, porque ele promoveu, né? Ele proveu uma dignidade maior para os franceses. Não é porque é a verdade, porque a religião é revelada,
né? Não é porque é a autoridade dos papas ali que está dizendo que devemos fazer isso, isso, aquilo. É por uma mera conveniência. Então, eles dão um destino, assim, da religião, né? Da religião revelada, da religião sobrenatural, eles dão um destino natural para tudo isso, né? Então, assim, são pequenos erros, a gente vai vendo esses pequenos erros na política, na filosofia, né? Principalmente ali com concessionalistas e tal, e a gente vai vendo isso só desembocar em porcaria, né? Óbvio, isso aí vai desembocar no modernismo. E, enfim, eu vou parar por aqui, tá? Analisar a exposição aqui por agora, porque senão vai ficar muito cansativo e tal, e muito grande, né? O pessoal não vai acabar assistindo. Então é isso. No próximo episódio a gente continua expondo mais um pouco, tá? Dessas questões aí, sobre fim último, né? Vou entrar propriamente no modernismo mesmo, tá bom? E é isso aí. Qualquer coisa aí, estamos à disposição, nos comentários, eu sempre li os comentários, que estão na página, a nossa DM está aberta ali. E é isso aí. Se eu errei alguma coisa, me corrijam, por favor. Eu estarei me corrigindo abertamente, claro. Algum erro filosófico, algum erro doutrinário. E é isso. Enfim, sigam a gente lá no Instagram, entre no nosso canal aí do Telegram, tá bom? E qualquer coisa, estamos aí. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.